nós temos apego, muitas vezes, até coisas ruins dentro da nossa vida. E é esse o assunto nosso, né? O que que nós estamos ainda nos apegando às histórias, né? Por que que a gente gruda, agarra tanto na nossa história e temos tantas dificuldades, né? De soltar a nossa história, de aceitar. Soltar significa aceitar, né? Tirar esse peso de julgamento que nós temos em cima da nossa história. E esse peso que nós colocamos, né, dentro da nossa história, muitas vezes nos leva do contrário da vida plena. A gente fala tanto aqui, nós viemos para desfrutar o melhor dessa terra. Jesus veio e deu para nós a vida plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Essa frase de Jesus, né? Então ele veio trazer para nós a vida em abundância. Então por que que muitas vezes nós enganchamos da vida em alguma área, em algum bloqueio, como nós temos colocado essa semana, né? E na semana passada também, então nós enganchamos nos bloqueios emocionais, nos bloqueios que estão dentro de nós e não conseguimos avançar a partir desse bloqueio para construir nossa história e ter essa vida plena em todas as áreas da nossa vida, né? Quando nós falamos de vida plena, nós falamos em ter tudo o que nós podemos ter em todas as áreas da vida, ser tudo o que nós nascemos para ser em todas as áreas da nossa vida. Então, se nós queremos saber qual é a área que nós estamos bloqueados, basta olhar os nossos resultados. Ali é o lugar onde nós devemos trabalhar. Todos nós temos bloqueios, todos temos bloqueios, só que uns são mais bloqueados e outros menos. Outros, mesmo que foram bloqueados, bom dia, mesmo que foram bloqueados, já trabalhou essa questão, essas questões emocionais e estão mais desbloqueados. Então a diferença entre nós todos é só a quantidade de bloqueio que nós ainda temos. Porque todos fomos bloqueados e todos ainda estamos em alguma medida bloqueados. Então eu, pelo menos, eu tenho muita pressa em me desbloquear em tudo. Espero que você também tenha muita pressa, né? Então em todas as áreas da nossa vida. Só que nós estamos falando essa semana um pouco mais sobre obesidade, sobre peso mesmo, né? Sobre peso corporal, sobre excesso de peso, né? Um pouco mais sobre a questão da obesidade, sobre o excesso de peso, né? Então, quando eu falo obesidade, é qualquer tipo de excesso de peso, qualquer quantidade de excesso de peso, né? Mas por que então? Ontem a gente falava sobre isso, né? Se perder peso é tão lógico, o que é perder peso? Você está consumindo mais calorias do que está gastando. Então é só diminuir as calorias, automaticamente você vai perder peso. É tão simples, né? É tão lógico, né? Lógico, mas a gente não consegue em várias áreas da vida. Por quê? Porque não tem lógica, porque nós estamos falando dos nossos bloqueios emocionais, de onde nós ficamos presos. Então, sempre lembra o bloqueio onde você ficou preso. E esse ficar preso, quase sempre, maioria absoluta das vezes, ficou preso na infância. Então é essa criança que nós temos dentro de nós, todos nós temos essa criança dentro de nós, mas a criança que não foi tratada na época certa, ou não foi tratada depois, ela está até hoje aí dentro de mim, dentro de você, aguardando ser tratada. Então quanto mais rápido a gente tratar essa criança, mais nós vamos ficar livres dos nossos bloqueios, né? Não conheço a sua história, né? Talvez você também não conheça a minha história, mas todos nós temos uma história. Todos nós nascemos em uma família e nós sofremos influência de valores, de princípio, de cultura, de condição financeira, de condição emocional, de tudo isso, né? Todos nós temos a nossa história. E alguns têm uma história um pouco mais desafiadora do que outra. Uns tiveram uma vida mais tranquila e outros talvez uma vida um pouco mais conturbada. Mas não importa o que aconteceu conosco, o que importa é que nós estamos aqui hoje. E nós estamos vivos e conscientes. E nós podemos hoje resolver as questões que não foram resolvidas no passado. De verdade é só isso que importa. Que nós podemos hoje, nós temos o poder de fazer hoje, né, verdadeiros milagres na nossa vida. Jesus disse que quem cresce faria milagres maiores do que o que ele fez. Olha que louco isso, né? Então nós podemos sim, se Jesus ressuscitou até mortos, nós podemos sim fazer altos desbloqueios em nós, assim, fantásticos. Nós mesmos podemos fazer isso. Eu prefiro fazer na parceria com ele. Sempre quando eu faço essas questões, eu estou em momento de oração, de intimidade, porque eu acho que é mais seguro, né? As histórias, elas trazem para nós, às vezes, muita dor. Então, se você voltar no passado, você pode encontrar no seu passado, na sua história, você pode encontrar um pai alcoólatra, né? Difícil, né? Essa questão, as crianças, elas sofrem muito quando vivem ali com um pai alcoólatra. Muitas vezes esse pai alcoólatra, ou ele é promíscuo, e traz as questões de muitas mulheres para dentro de casa, o que traz grande sofrimento, né, para as esposas e aí consequentemente para os filhos. Um pai alcoólatra pode trazer para dentro de casa abuso sexual, né? Muitos pais, enquanto alcoolizados ou então avós, né, alcoolizados, abusam sexualmente das crianças da casa. Um pai alcoólatra também pode trazer violência física, né? Então talvez você tenha vivido isso na sua casa, um
um pai que chegava em casa e quebrava a casa, né? E aí vem aquelas confusões, né? Brigas de faca, né? Entre marido e mulher, entre pai e mãe, e as crianças participam disso, né? Talvez você tenha vivido a história de uma mãe que teve muitos homens, né? Que teve uma vida sexual mais desregrada, de trazer muitos homens para dentro de casa e você conviveu com isso. Talvez você tenha convivido com você sendo filho mais novo, com filhos mais velhos, irmãos mais velhos, né, na mesma casa, que também traziam essas questões para dentro de casa. Talvez você tenha vivido dentro de casa situações de falta, né, material, de não ter às vezes o que comer direito, de não ter uma estrutura. Talvez você tenha vivido em casa ou na escola, não ter um caderno decente, né? Todos os coleguinhas ali tinham cadernos, mochilas e você tinha sempre o resto do resto de algum vizinho que dava. Enfim, muitas histórias, né? A gente tem muitas histórias, né, aqui no nosso Brasil, né, histórias assim bem pesadas, e essa pode ser minha história, pode ser a sua história, né? Pode ter traições, bebedeiras, brigas, confusões, falta de respeito, falta de comida, falta de muita coisa, falta de controle emocional, né? Quantos de nós não pode ter passado situações em casa de absoluta falta de controle emocional, onde os pais tentam se matar, né? Às vezes literalmente, né? Então tudo isso às vezes pode fazer parte da minha história ou da sua história, né? E é interessante quando a gente olha, por exemplo, a gente volta para trás e olha assim, um pai alcoólatra, né? É tão fácil julgar, né? Se pensa, um pai alcoólatra, como assim? Que tem filhos, às vezes tem 2, 3, 4, 5, 10 filhos, né? E o pai pega o dinheiro e gasta, né, com alcoolismo e chega em casa bêbado, além de gastar o dinheiro na rua, ainda chega em casa bêbado. É tão fácil, né, julgar, né, esse pai, né, falar assim, puxa vida, né, esse pai foi um irresponsável, esse pai ele não amou a família, esse pai não foi o provedor da família. É tão fácil julgar, é muito fácil, a gente pode sentar aqui ó, e julgar muito um pai desse, né, ou uma mãe dessa que não teve esse compromisso com a família. Mas o julgamento, anota essa que essa aí é poderosa. O julgamento é a forma mais eficiente ou eficaz de nós ficarmos bloqueados para sempre na nossa vida. Essa é muito pesada. Quanto mais nós julgamos o nosso pai e a nossa mãe, mais é certo que nós vamos ficar bloqueados pela vida inteira. Aí você paga o preço 2 vezes. Primeiro você paga o preço de uma história sofrida na infância. Mas depois, na vida adulta, que dura muito mais do que a infância, você corre o risco de pagar uma vida inteira num bloqueio por julgar pai e mãe, ou educador e professor. Então o julgamento ele é muito eficaz para nos segurar dentro de um bloqueio. Que bloqueios os mais comuns? Bloqueio de inferioridade, bloqueio de sexualidade, bloqueio de culpa, né? Esses são os bloqueios de necessidade de aprovação, são os bloqueios mais comuns que deixam inclusive as pessoas presas na obesidade. Vai criando uma capa tão grande de gordura, uma proteção tão grande dentro de si, que isso é o bloqueio, isso representa fisicamente o bloqueio emocional. E ele não consegue sair dali, mas porque ele luta contra a gordura. Mas na verdade, a luta não é essa. A luta é contra o julgamento. Essa deveria ser a luta que nós temos contra nossos pais e pai e mãe, né? E professores também, mas é mais forte pai e mãe. Deixa eu te contar uma história. Na verdade, a verdade, ela não existe assim, fala assim, a verdade é o que aconteceu. A verdade é o que você percebeu. Esse é o primeiro ponto. Só que tem um segundo ponto. Muitas vezes, eu e você, quando nós somos mais evoluídos, quando nós somos mais espiritualizados, quando nós somos pessoas melhores, vamos dizer assim, nós escondemos de nós mesmos o julgamento dos nossos pais. Né? Outro dia, conversando com uma pessoa assim, muito querida, né, altamente bloqueada em relação ao pai, ela não sabe quem é o pai, porque a mãe teve uma relação sexual quase criança, né? Então não existe a figura presente do pai, nunca existiu, ela não sabe nem quem é esse pai. Só que é uma pessoa espiritualizada, então o que ela fez? Ela já perdoou o pai e ela segue achando que estava tudo resolvido, mas na verdade não estava. Por que a gente faz isso? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E nós resolvemos numa área da vida, às vezes em 2, mas na verdade não resolveu tudo. Como é que é isso? Como é que funciona isso, né? Então, espiritualmente, eu posso perdoar, eu posso decidir. O perdão é uma decisão que eu vou diante de Deus e falo assim, eu não quero carregar isso mais, eu quero perdoar, estou com pressa de resolver. E você pode resolver espiritualmente, mas emocionalmente ainda está sem resolver. E você prefere não tocar no assunto. Todas as vezes que o assunto é melhor não ser tocado, aquele assunto ele não está resolvido, é uma ferida aberta. É como a gente machuca, caiu, e aí forma aquela casquinha em cima, e aí você fala, ó, tá top, tá resolvido. Assim também a gente faz com as nossas histórias, né? Tá resolvido, eu não tenho nenhum problema com meu pai, eu não tenho nenhum problema com a minha mãe. Mas tá lá dentro, quando você toca na ferida, dói, porque na verdade é só a casquinha
É um faz de conta. Mas lá dentro pode dar, inclusive, infecção dentro dessa ferida. E quando dá infecção, você pode até morrer, né? Por uma infecção que veio ali através de uma ferida não curada, né? E isso não acontece conosco, mas essa morte já não é a morte física, né? É a morte das emoções, é a morte da vida plena, é a morte dessa vida que Deus trouxe para nós. Então vou passar aqui hoje, para mim e para você, eu já fiz esse exercício várias vezes, mas eu vou fazer de novo para fazer junto com vocês também. Um exercício para nós fazermos em relação a pai e mãe. Em relação a pai e mãe. E o exercício ele pode parecer simples demais ou complexo demais, mas tem uma prova final. Se você passar pela prova, você está aprovado, então está resolvido. Se você não passar pela prova, você ainda não está aprovado. Então o exercício é muito simples, é um exercício sistêmico, né? E o exercício é o seguinte, você vai no momento, eu prefiro no momento de oração, igual eu falei, tem coisa que eu prefiro fazer com Jesus, né? Eu não me atrevo a fazer sozinha, mas você faz como você achar que deve, né? Nós vamos trabalhar, na verdade, o lado emocional e também o lado físico. Por quê? Porque as memórias estão no cérebro, isso é físico, é registro que acontece no cérebro, está registrado. Então, essas emoções, elas atacam as 3 áreas, e pode ser que espiritualmente você já liberou perdão. Mas fisicamente, as histórias estão aqui se repetindo dentro da nossa memória, ou emocionalmente, ou emocionalmente, nós temos os bloqueios que trazem presente o tempo todo a história não resolvida com o pai e com a mãe, né? Então, a dinâmica é o seguinte, o exercício é o seguinte, você vai se imaginar criança, sentado no colo do seu pai e no outro momento sentado no colo da sua mãe. Criança sentar no colo representa tanto que você não tem noção, né? Sentar no colo significa proteção, significa o seu pai ou a sua mãe te protegendo e te amando. Porque a gente anota uma coisa que é assim fundamental. O que a criança mais precisa? O que a criança só precisa de 2 coisas praticamente para viver, para chegar na vida adulta? Criança precisa das coisas básicas, tipo comida, dormir, água, comer, dormir, beber água e tal, coisas físicas, e precisa de amor. Amor é comprovado cientificamente, sabia? Tem comprovação científica que a criança que não tem amor, ela pode morrer, de verdade, morrer mesmo, de verdade, né? Então precisa de amor. Ela não precisa de brinquedo, ela não precisa de escola, ela não precisa nem de escola, ela precisa de convívio social que ela pode ter na família. Então ela não vai morrer se ela não for pra escola. Ela não vai morrer se não for se ela não tiver um brinquedo. Quem aí nunca brincou com um pedacinho de manga, com uns palitinhos que atira a primeira pedra? Eu brinquei disso, né? Aquela manguinha pequenininha que você colocava os palitinhos. Então não precisa de um brinquedo. Criança não precisa disso. Ela precisa de amor e das questões básicas do corpo, né? Comer, beber e tal, dormir. Mas o amor, tem um detalhe no amor. Anota essa que é poderosa. O amor que a criança precisa não é o amor que os pais dão, é o amor que ela percebe. Vou repetir que essa é poderosa. O amor que a criança precisa para sobreviver e virar um adulto resolvido não é o amor que ela recebe, é o amor que ela percebe. Então, por exemplo, se o seu pai não foi aquele alcoólatra ou não foi nada daquilo que eu contei no início, mas o seu pai foi um homem super ocupado, que não tinha tempo de brincar, tamanha era a responsabilidade dele com a família, então ele entrava, saía, viajava, ia e voltava e tudo, e trazia o sustento para dentro de casa, mas esse pai, ele não te pegou no colo, você pode ter falta de amor paterno e tá bloqueada por falta de amor paterno. Não é porque seu pai não te amou, inclusive ele fez essas doideiras todas porque te amava, mas você não percebia o amor. Então o amor que vale não é o amor dado, é o amor percebido. E pode ser, isso aí te ajuda até pensar sobre isso, porque às vezes a gente tem um pai tão bom, é o meu caso, meu pai é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente não tem nem coragem de pensar que eu estou bloqueada na paternidade porque meu pai não me amou. Não, meu pai era maravilhoso. Então às vezes atrapalha isso, né? Então pensa isso, não é o amor que ele te deu, é o amor que você percebeu. Então a cura tem que vir igual, porque não importa se seu pai te amou, importa se você percebeu, né? Então aí nós vamos fazer esse exercício, e vai servir para todo mundo esse exercício, que é isso. Você se vê criança sentado no colo do seu pai, e você se vê criança sentado no colo da sua mãe. E isso vai nos curar por quê? Porque o cérebro, ele confunde, o registro do cérebro, ele confunde o que aconteceu com o que você imaginou. E se você fizer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai confundir o seu cérebro, você vai ter registro de amor paterno, registro de amor materno real, porque o cérebro não consegue distinguir o que você viveu do que você imaginou. Esse é a primeira parte do exercício. A segunda parte do exercício então você consegue se ver, sentir pai e mãe no colo, amor, proteção, cuidado, você percebe o amor. Num segundo momento, você cresce e você agradece, fala o que você quiser, abraça seu pai, abraça sua mãe e você vai virar as costas. Isso é difícil para muita gente.
Vou falar mais sobre isso ainda essa semana. Você vira as costas e você, a prova final que eu falei, você consegue ver a sua estrada pela frente. Você vira as costas para o seu pai. Mandei eu virar as costas para meu pai? Sim, sim. Esse é o curso natural da vida. Nós não podemos ficar agarrados no pai. Foi o pai que nos deu a vida e a mãe e te joga para dar a vida por outras pessoas. O curso da vida é como um rio, ele é para frente. Ele não é para trás. E muita gente está preso no pai e na mãe. Pode estar preso emocionalmente, pode estar preso fisicamente, pode estar preso na realidade do dia a dia. Então nós vamos virar sim as costas para os pais, porque isso é natural. Tem gente que confunde tantas coisas que fala assim, eu prefiro morrer primeiro que meus pais. Olha que loucura. O que é natural? Os seus pais morrerem ou você morrer? Que loucura eu querer morrer primeiro que meus pais para não sofrer a perda. Tá agarrado lá, tá agarrado, tem que soltar. Pai e mãe foi feito para te dar a vida, para te jogar para a vida. E agora você vai ter que jogar alguém para a vida. Você não pode ficar lá preso. Então você vai chegar nesse ponto. E eu acredito que não vai acontecer no primeiro momento. Mas você vai insistir isso, se isso for importante para você. E você vai virar as costas com gratidão, com o curso natural da vida. E você vai enxergar a sua estrada pela frente. É toda a sua vida, a sua estrada, a sua missão, o seu propósito, tudo que está pela frente. Se você chegar nesse ponto, se não, na hora de você chegar nesse ponto, você está curado dos bloqueios relativos à paternidade e também à maternidade. E aí, quem sabe, tá o controle do peso que você tanto sonha. André, você nem ia falar de controle de peso? Eu só falei de controle de peso. É deixar o peso, né? O peso, pensa no peso. Por que você carrega seu peso?